Bem-vindos à apresentação do trabalho de projetos aplicados do curso de Redes de Computadores da Unatec. Tema do trabalho: Transição do protocolo IPv4 para IPv6 no Brasil. O protocolo IP define como as informações fluem na internet. Ele determina que cada computador deve ser identificado com um número conhecido como endereço IP. Esse endereço deve ser único, de forma que não existam dois dispositivos com o mesmo endereço na internet. A versão do IP utilizada atualmente é a versão 4 ou IPv4. O endereço IPv4 é composto por 32 bits, possibilitando mais de 4 bilhões de endereços. O grande crescimento de dispositivos conectados à internet e falhas na alocação de blocos de endereçamento levou à escassez de endereços disponíveis. O protocolo IPv6, publicado em 1998, possui 128 bits, possibilitando aproximadamente até 56 octilhões de endereços por habitantes na Terra. Devido à incompatibilidade do IPv6 com o IPv4, o processo de transição exige adaptação dos equipamentos de software, capacitação dos profissionais de TI, mantendo a transparência para o usuário final. Técnicas de transição. No primeiro momento, será necessária a coexistência entre o IPv4 e o IPv6. A transição completa é um processo gradual. Para permitir a compatibilidade do IPv6 com a base IPv4 instalada, será necessário utilizar as técnicas de transição. Técnica de transição pilha dupla. Os dispositivos serão capazes de enviar tráfego IPv4 e IPv6. O dispositivo, como por exemplo um roteador, terá ambos os protocolos ativos possuindo um endereço IPv4 e um endereço IPv6. Técnica de transição tunelamento. Para que os pacotes IPv6 possam viajar em uma rede totalmente IPv4, os pacotes IPv6 são enviados e encapsulados nos pacotes IPv4. O dispositivo de destino recebe a informação e retira o cabeçalho IPv4 e o pacote IPv6 recebido é processado. Resultados. Pesquisas quantitativas. Pesquisa 1. IPv6 para os profissionais de TI. As pesquisas deixam claro o despreparo dos profissionais responsáveis por fazer a engrenagem da migração do protocolo IPv4 para o IPv6 girar. Apesar de conhecerem o protocolo, são poucos os que afirmaram ter conhecimentos intermediários ou avançados sobre o IPv6. Isso significa que um desenvolvedor não saberia criar um aplicativo utilizando IPv6, ou um profissional de rede não saberia configurar equipamentos com o novo protocolo, o que os profissionais de suporte não saberiam auxiliar ao usuário resolvendo problemas que envolvem IPv6. Considerada a urgência de migração exigida com o término iminente de endereços de IPv4 disponíveis, o despreparo dos profissionais é um problema grave que dificultará o processo no Brasil. Pesquisa 2. IPv6 para usuários finais. Como era de se esperar, são poucos os que conhecem o motivo da migração. Isso é bom, pois mostra que mesmo o usuário que utiliza a internet no dia a dia nem sequer sabe dos problemas do IPv4, demonstrando que o sistema de comunicação não exige que o usuário entenda disso, apenas utilize. Mesmo com o processo de migração, essa transparência tem que ser mantida. É uma situação ideal que o próprio usuário nem saiba que está ocorrendo uma transformação tão aguda na internet. Dessa forma, não interferir na rotina do usuário final enquanto a migração ocorrer é fundamental. Laboratórios. Laboratório 1. Técnica de transição SIG-to-4. Nesse laboratório, foi realizada a migração dos roteadores de borda de dois sites da empresa fictícia Grupo 5, nos sites de Belo Horizonte e São Paulo, permitindo a comunicação entre essas duas localidades através da rede IPv4 da operadora. Para isso, foi utilizada a técnica de transição tunelamento SIG-to-4. Laboratório 2. Técnica de transição Dual Stack. Neste laboratório, foi realizada a migração de um servidor da rede interna do site de São Paulo da empresa Grupo 5. O servidor foi configurado para o suporte a IPv6, mas mantendo o suporte a IPv4. Dessa forma, as máquinas clientes puderam ser migradas gradativamente. Para isso, foi utilizada a técnica de transição Dual Stack ou pilha dupla. Pode ser verificado nesse laboratório que a migração não causou impacto para o usuário final. Conclusão. Os laboratórios comprovaram que é possível migrar gradativamente sem impactar o usuário final, desde que seja realizado um correto planejamento. No entanto, é necessário mão de obra qualificada da equipe interna de TI ou contratação de empresas especializadas. Além disso, os equipamentos envolvidos obviamente precisam possuir suporte nativo ou através de upgrade ao IPv6 e as técnicas de transição. Em contrapartida, as pesquisas demonstraram um total despreparo dos profissionais de TI,
o que prejudicará o processo de implantação do IPv6 no Brasil. As pesquisas demonstraram também a falta de conhecimento técnico básico dos usuários finais, que aumentam ainda mais a responsabilidade dos profissionais em realizar uma migração que não cause impacto no usuário. Foi encontrado empresas especializadas em IPv6 no Brasil, seja para consultoria ou treinamentos. Contudo, nem sequer foi encontrado em tempo hábil operadoras oferecendo em seu portfólio serviços de conectividade utilizando IPv6. A migração do IPv4 para o IPv6 no Brasil ocorrerá como em qualquer outro país, utilizando as técnicas de transição. Contudo, as pesquisas demonstram um resultado incompatível com a urgência do assunto. Podemos concluir que o Brasil está caminhando a passos curtos em direção ao futuro da internet e que, pelo menos por aqui, parece existir assuntos mais importantes para serem tratados.